muito bem. Ok, a gente vai começar então. Uhum. Davi, eh, a gente vai começar. O Davi já pôs a gravar. Então, eu iria sugerir que abríssemos juntos eh, na página 10, só uma recapitulação muito rápida. Davi, se conseguires pôr, por favor, as duas grandes passagens bíblicas, o grande mandamento e a grande comissão. Excelente, Davi, grande mandamento e grande comissão. É na seção 2. É a recapitulação. Exato. Mais para trás. Ok. Ok. Exato. Nessas duas passagens, nós vemos os cinco principais propósitos para a nossa existência enquanto seres humanos, em termos gerais. E esses cinco principais propósitos de Deus para o teu coração. Teu coração, porquê? Porque é do teu coração de onde precedem, de onde vêm todas as fontes da vida. É isso que o Espírito de Deus nos revelou pelo autor de Provérbios, creio eu. Então, os cinco principais mandamentos vêm a seguir. Podes pôr, Davi, por favor. Peço perdão, os cinco principais propósitos que estão a vermelho. Os cinco propósitos estão a vermelho. Adoração, ama ao Senhor teu Deus, isto é, adorá-lo, amá-lo, venerá-lo, estar numa fantástica, numa boa com ele. O segundo grande propósito para a existência do ser humano é servir o próximo, como serve e investe em si próprio. Portanto, primeiro começamos com o autoinvestimento, com o autocuidado, e depois, então, naturalmente, nós vamos querer cuidar daqueles que reconhecem que têm um problema, tomam a iniciativa de nos pedir ajuda e ficam firmes na ajuda. O terceiro grande propósito é missões ou evangelizar, é falar da Páscoa de Jesus Cristo, eh, o significado da Páscoa para a nossa salvação eterna. E isto faz de nós missionários. Cada cristão, isto é mais dirigido aos cristãos, cada cristão é um missionário, porque pode falar da Páscoa a quem ama e até aos seus inimigos, né? Depois, o quarto propósito é a comunhão ou o sentido de pertença. O curarmos a dor da orfandade, da solidão. Pelo contrário, irmos construindo coisas em comum, comunhão, muitas coisas em comum. E o quinto propósito é discipulado ou também crescimento, ou também transformação de vida. Passos transformadores de comportamentos habituais que não são construtivos, até são disfuncionais, são tóxicos, que eu tenho, que tu tens. Então, isso tem a ver com ensinando-os a obedecer a tudo que Jesus nos ensinou. Nós podemos ensinar isso uns aos outros. Isso é discipulado. São os cinco principais propósitos, tá? Então, vamos para a sessão 3, página 16. E aqui, muito rapidamente, nós vamos ver que há quatro compromissos na visão pastoral, ou seja, de cuidado, na visão de cuidado da família ICMAV. Quatro compromissos ou quatro alianças, quatro pactos. Alianças e pactos é a mesma coisa, compromisso também. Eu acho que um pacto é até mais forte do que o compromisso. E Deus é um Deus de alianças. Temos a antiga aliança, temos a nova aliança, ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, por outras palavras. E ele fez pactos, fez alianças com vários homens e mulheres, e ele deixou escrito para que nós soubéssemos que o coração é um, Deus, é um coração de compromisso para conosco. Então, na ICMAF, por isso, para imitarmos Deus, nós tentamos, na relação de cuidado pastoral, assumir
que todos assumamos quatro pactos. O primeiro é o pacto da membresia. Membresia. Eu antigamente escrevia membrasia, agora sei que o mais correto é membresia, o pacto da membresia. O que é? É o compromisso, este pacto, esta aliança com Deus, é o compromisso com Cristo e com a família de Deus. E é isto que vocês vão assinar depois de serem batizados nas águas para serem integrados oficialmente na membresia através de uma oração. Portanto, é o pacto de membresia, que nós vamos falar na próxima segunda-feira e última, ou seja, domingo temos os batismos, depois segunda-feira temos a última lição, que é o pacto de membresia, a aliança com Deus, a nossa segurança, a nossa aliança com o nosso Papá do céu, não é? Então, temos dois textos bíblicos. Em Efésios 2 diz que nós, filhos de Deus, por causa da Páscoa de Cristo, que nós temos a fé e confiança em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós agora fazemos parte, estou a ler, do povo santo, ou seja, do povo separado do mal de Deus, e somos membros da sua família. Romanos 12. Num mesmo corpo, isto é uma ilustração, uma metáfora, num mesmo corpo há vários membros e cada membro tem a sua função. Assim também nós, que somos muitos, e estamos a falar a nível da família ICMAV, mas num outro nível superior, que é todos os discípulos de Cristo que estão nas várias igrejas cristãs. Eu pessoalmente acredito que nas várias igrejas cristãs há pessoas ali que têm mesmo um pacto de aliança com Deus no sangue de Jesus, que têm uma fé salvadora. E há outras pessoas que vão lá quando estão aflitas, quando lhes apetece, ou seja, elas são Deus de si mesmos, não são adoradoras, mas não nos cabe a nós julgar isso, quem é, quem não é. Eu digo que eu acredito porque a Bíblia diz que seria assim. Jesus chamou a uns de ovelhas e a outro de, lembrem-me, acho que é cabritos ou bodes ou uma coisa assim, não é? Portanto, estão aqui, estão conosco, mas não são de nós, não é? E isso cabe a cada um de nós fazer uma autoavaliação, por isso temos mensalmente a ceia do Senhor, né, para nos avaliarmos se somos discípulos de Cristo, somos obedientes a Ele ou não. E então todos estamos no mesmo corpo, formamos um só corpo, estou a ler, em união com Cristo, estamos unidos uns aos outros como membros da família Icomave. Então isto é base bíblica e há muito versículo bíblico. Há, por exemplo, 34 versículos que são chamados os versículos da mutualidade, os mandamentos da mutualidade. Orai uns pelos outros, perdoai-vos uns aos outros, animai-vos uns aos outros no temor do Senhor, ou seja, uns aos outros, uns pelos outros. Então, a importância de sermos membros, como que membros de um corpo. E isto nós vamos fazer, vou receber oficialmente a todos como membros, como sabem, no dia 12 de, ahm, de maio, a todos os que forem batizados com o batismo bíblico, né, para fazermos como Jesus diz. Então, e assinam o pacto de membresia. Há mais três pactos. Ponto 2. Qual é o segundo pacto? É o pacto da maturidade. Podem escrever. Pacto da maturidade. O que é este pacto? Qual é esta aliança? Esta aliança tu podes fazer com um irmão em Cristo mais velho do que tu, que tem mais experiência com Jesus e com a palavra e com a sua palavra, não é? O que é este compromisso? É o compromisso de se ter hábitos necessários para o crescimento interior, para o crescimento da fé em Deus, que é o crescimento espiritual. É o Espírito Santo crescer dentro de ti
e encher o teu espírito. Tinha aquele vazio, né, que a religião não preenche, mesmo a evangélica. Só Deus pode preencher o vazio que o ser humano tem. Portanto, e há pessoas que encontram Deus em vários tipos de igrejas cristãs. Eu ouço testemunhos disso, isso é possível. Assim como pessoas que visitam igrejas evangélicas, mas, mas as motivações podem ser outras, percebem? Portanto, mas eu disse, não nos cabe a nós julgar. Temos que ser todos humildes e cada um ser discípulo de Cristo. E isto tem a ver com o pacto de maturidade. Nós nos tornamos membros para depois adquirirmos novos hábitos de vida. Estava a falar com um de vocês há uns dias atrás, e essa pessoa estava-me a dizer, né, o valor que ela dá ao ler a Bíblia, já descarregou uma Bíblia para o seu telemóvel. Portanto, são pequenos hábitos, não é, que vamos adquirindo pouco a pouco que nos ajudam a ficar espiritualmente mais musculados e o nosso vazio interior mais preenchido com o amor de Deus, né, com Deus, que é simplesmente espetacular. Então, continuando, há um terceiro pacto, que é o pacto chamado pacto ministerial ou pacto de serviço. A palavra mais simples é a palavra serviço. Também três amigos que estão aqui hoje no curso falaram comigo domingo, né, têm já ideias, coisas que gostariam de fazer para Jesus no seio da família ICMAV. Então, esse é um pacto importante, porque quando nós damos, quando nós doamos, nós amadurecemos, nós ficamos mais fortes também. Por exemplo, imagina que és aluno, né, numa faculdade qualquer e o teu professor diz: Olha, amiga ou amigo, dia tal tu vais dar a aula sobre matéria Y. Uau! Então, tu vais ter que dar a matéria. Tu vais aprender muito mais naquele dia dando a matéria do que se estivesse lá sentadinho naquele dia e mais ou mais 50 anos a ouvir. Ou seja, aprendemos mais quando damos, né? Quando servimos. E quem é pai e mãe sabe isso, né? É uma grande escola. Ser pai e mãe é uma coisa, é uma universidade, quer dizer, temos de estar sempre a aprender porque são sempre desafios novos, os nossos filhos e nós vamos sempre passando de etapa em etapa, né? São faixas etárias diferentes, vamos crescendo por outras faixas etárias, mais tarde eles casam-se, depois há netinhos, nós estamos na menopausa ou na andropausa, ou seja, mas são sempre filhos e é uma universidade, estamos sempre a crescer, não é? E, e na família de Deus, nós também podemos ter filhos em Cristo, filhos espirituais, vamos dizer assim, onde nós ensinamos a crescer em Cristo, né? Também temos irmãos em Cristo, caminhamos juntos, temos mais ou menos o mesmo conhecimento. A palavra de Deus usa muito pais e mães no Senhor, está em 1 de João, fala disso, dos pais e mães no Senhor. Então, eu vou ler aqui, depois do pacto ministerial, diz, é o que é? É o compromisso de que os cristãos da ICMAV, se quiserem, podem fazer, o compromisso de descobrir e usar os dons e habilidades que Deus nos deu para servirmos a Deus e aos outros. É isso. Eu já servi a Deus muitos anos através do basquetebol com os jovens, porque fui jogador, fui treinador, e então os jovens do bairro iam lá, nós tínhamos numa outra igreja onde eu pastoreei um campo de basquete, e era muito bom, os pais gostavam imenso, respeitavam imenso isso. Então, nós podemos servir com dons. Às vezes nós achamos, mas isto aqui não é importante para Deus. É tudo é importante. A área da saúde, do desporto, da literacia, da vida saudável, não é? Vida saudável até à quarta idade, até à quinta idade.
Qualquer dia vamos ter a sexta idade, né? Os carros também só tinham quatro mudanças, hoje já têm seis. Alguns carros já têm seis, ou até já são carros automáticos. Então, quarto pacto é o pacto missionário. O que é o pacto missionário? É o compromisso de partilharmos as boas notícias, as boas novas aos outros, né? Nós temos, há uma certa repetição, mas a introdução aqui diz respeito às alianças, aos pactos. Porquê? Porque sozinhos e só com a grande celebração do domingo, nós vamos continuar a sentir-nos, por exemplo, sós, tem a ver com a membresia, ou mais ou menos sós, porque não criamos laços profundos com pequenos grupos ou com os ministérios de ligação, que são as mulheres, os casados, os homens, os jovens, né? Tudo isto existe na igreja para que possamos sentir membresia, possamos ir à maturidade, né? Ao crescimento, possamos servir e possamos falar das boas notícias da Páscoa aos outros. Então, agora, página 17, eu vou ser assim, muito rápido. Ahm, Há 10 princípios da Igreja. O primeiro princípio que nós tentamos pôr em prática, todos nós e vocês também, é adorarmos a Deus, cultos, né? É adoração a Deus com sensibilidade para com Deus, para com o coração de Deus, mas também para com o coração das pessoas que estão à nossa volta, porque todos somos diferentes. Todos nós até a ciência, né, afirma que não há nenhuma batida cardíaca igual. Somos 8 bilhões e tal. Todas as batidas cardíacas são diferentes. Impressões digitais, todos somos diferentes. Então, temos de ser sensíveis para quem nos visita. Ai, não gosto como ela se veste e veio à igreja. Malta, isso não existe, está bem? Quer dizer, existe. Mas nós temos de ser sensíveis, temos de ser empáticos, respeitosos para com as pessoas, não é? Ser mesmo muito, porque é assim que Deus é comigo. Deus, se calhar, não gosta dos calções verdes que eu hoje estou a usar. Se calhar eu gostava que usasse amarelos hoje, mas Ele respeita-me, né? Ele é que criou todas as cores, Ele é que criou todas as pessoas. Então, eu tenho também de aprender a amar, a respeitar. Isto tem a ver com maturidade. Cultos com sensibilidade, né? Nada de julgamentos. Podemos acreditar que existe assim, sabe, no que está escrito, mas eu não julgo, porque eu vou falhar no meu julgamento, vou ser injusto muitas vezes, porque eu não sei tudo. Eu não sou Deus. Então, segundo princípio, grupos de afinidade. São os tais pequenos grupos, vocês podem ler aí, que a igreja primitiva em Jerusalém, né, está lá em Atos 5, todos os dias, no caso eles tinham tempo para isso, os dias passavam muito devagar, não tinham telemóveis, eles nunca saíam lá de Jerusalém, estavam sempre ali eles, as moscas, as ovelhas, solinho. Então, todos os dias eles estavam no templo e estavam de casa em casa para aprenderem uns com os outros e falarem de Jesus Cristo, sobre a Páscoa de Jesus, porque o Jerusalém lembrava-se bem que tinha sido, né, que eles próprios tinham morto o Messias, e aqui a igreja era muito grande, já tinha mais de 8 mil membros em Atos 5. Então, terceiro princípio, p- dirigidos por propósitos. Um, sermos sensíveis a Deus e às pessoas. Isto não vamos conseguir todos os dias, mas é um princípio. Dois, termos grupos de afinidade. Por exemplo, há o ZIC-Team, que é o Ministério de Ligação dos Adolescentes. É um grupo de afinidade. E ali dentro, às vezes, há outros mini-grupos, né? Ah, dirigidos por propósitos. São as tais duas grandes passagens, os cinco propósitos já falamos hoje. E depois dali temos os quatro pactos nos cinco propósitos. Quatro, alvos definidos. Deveríamos ter alguns alvos definidos. Por exemplo, para 2025, nós podemos definir alguns alvos para a nossa vida espiritual, não é? Ah, ok, este ano quero ler a Bíblia toda num ano.
ou quer ler um livro cristão por mês, um livro sobre casamento, um livro sobre o Espírito Santo, um livro sobre, né? Peço desculpa. Hum. Peço desculpa. Eu não desliguei o som. Então, ter alvos, porque assim é mais animador, né? Cinco, termos um processo de desenvolvimento de vida, que é o que temos falado dos pactos. Seis, é um processo, vamos nos desenvolver pessoalmente, investir em nós, nos amarmos, né? Eu admiro pessoas que chegam a uma certa idade, 60, 70, 80 anos, têm uma sabedoria, mas também um conhecimento, uma bagagem. Pessoas que pá, já leram, já viajaram, pá, e eles são mesmo uma enciclopédia bíblica. E esses podemos ser nós, né? Podemos ser nós. Não nos acomodarmos. Isto até nos leva mais longe na vida. Provavelmente viver com mais saúde e mais tempo. Porque estamos a preencher a nossa mente com coisas fixes. Seis, o sexto princípio. Cada membro da família Kmav é um servo, já disse isto, é um ministro, é um servo. Sete, as pregações envolvem, ou os ensinos na escola de liderança, né, que é a escola bíblica, ou nos pequenos grupos, portanto, todas as ministrações, todos o servir da palavra de Deus tem como objetivo a mudança de comportamentos dos meus e de cada membro da família ICMAV. Mas quem é que decide se quer ou não mudar de vida? Cada um de nós. Ninguém consegue forçar, ninguém convence ninguém. Só o Espírito Santo me pode convencer se eu procurar a Ele a verdade sobre algum tema da minha vida. Aí Ele vai me convencer. Se eu não quiser, Ele vai me respeitar, amar e esperar. Porque Deus nunca tem pressa. Deus é amor. Ele, como diz lá em Coríntios 13, o amor tudo espera. Espera, Deus. Ele é eterno para ele, malta, ele está na boa, é um amor que sabe esperar, não é? Então, continuando, oitavo, nós tentamos ter como princípio uma liderança autêntica, ou seja, uma liderança que faz o possível para praticar aquilo que fala, o que diz. Nenhum líder é perfeito, não falo só dos pastores, mas de todos os outros líderes, intermediários e de ministérios, líderes de multimédia, todos os que servem, né? Nós tentamos ser autênticos, não temos vidas duplas, tentamos, falhamos, pedimos, quer dizer, arrependemos-nos, pedimos perdão a Deus e pedimos perdão às pessoas com quem falhamos, a quem magoamos e retomamos. Temos o trabalho de reconciliação. O principal ministério, o principal trabalho que o cristão, o discípulo de Cristo tem é a reconciliação. Reconciliação não quer dizer que a pessoa volta a associar-se ao antigo sócio que o roubou, não é isso. Mas há um perdão, há uma reconciliação. E as vidas podem continuar separadas. Se não houver, se os dois não pensarem da mesma maneira, né, há um versículo bíblico que diz: como é que duas pessoas andarão juntas, como é que é, se não concordarem? Como é que não dá, as pessoas chegam a uma altura. Pá, não conseguem mais. Já deram tudo, não é? Então, nós temos que ter pontos em comum, visão, sonhos em comum para caminharmos juntos e respeito nas diferenças, claro, né? Então, nono princípio é o clima de aceitação. Eu tenho falado muito sobre isso, sermos sensíveis, um clima de aceitação. Por exemplo, se eu corrijo alguém em Cristo, eu posso perguntar: permites-me que eu te corrija? Isso é alguém que eu já conheço há muito tempo, que eu já pastorei há muito tempo, tenho vários discípulos na igreja, eu já nem preciso de perguntar, porque isso existe entre nós. Eles também sabem que podem e devem me corrigir quando eu falho, né? Porque eu não sou perfeito.
É a tal liderança autêntica. Não sou perfeito e posso ser corrigido em amor. Aceito e agradeço. Então, o clima de aceitação é importante, principalmente se alguém faz algo muito grave, é corrigido, mas a pessoa deve ser aceita. A pessoa, não, não a coisa horrível que a pessoa fez. Percebem? Ok, e o décimo princípio é ter uma estrutura simplificada, uma estrutura de igreja eh, simples e não complexa. Ok, vamos para a última página. Vamos saltar já para a página 19 e depois vamos voltar rapidamente para a 18. Na página 19, vocês veem este, estes círculos, não é? Então, Davi, se puderes, não sei se tens aí, Davi. Eh, ok, são os círculos de compromisso. Vocês começam com, nós começamos com o círculo, página 19, com o ciclo exterior, ah, assim, em preto. Diz assim: são as pessoas que não têm compromisso. Estes são os níveis de compromisso, os círculos de compromisso com Deus e com a família de Deus. Há pessoas que visitam a igreja, mas não têm compromisso, né? E não faz mal. Portanto, há sempre, era bom que houvesse, sempre, cada vez mais pessoas que visitassem a igreja, mas sem compromisso, tá? Depois, muitas dessas pessoas, e isto é bíblico, isso aconteceu também com as várias igrejas na Bíblia, né? E por isso é que eu disse, Deus nunca tem pressa, né? E nos ama sempre. Claro que Ele nos desafia, anima-nos a ficarmos mais pertinho dele. Então, o segundo nível de compromisso, está lá em cima escrito, é o compromisso em frequentar. Há pessoas que dizem assim, não, 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 eu quero frequentar. Eu agora quero frequentar, quero conhecer melhor a palavra de Deus, sinto-me tão bem aqui. Para a minha semana é diferente, realmente. Tá? E a pessoa começa, pouco a pouco, a ter um compromisso de frequentar. Depois, a pessoa pode assumir um outro nível, e estamos a ir em direção ao centro, um outro nível de compromisso com Deus e com a família eterna de Deus, que é o compromisso de se tornar membro. E isto é feito através do batismo bíblico e da oração e do pacto de membresia. Né? Batismo bíblico este domingo e dia 12, como tenho repetido, no final da nossa conferência, mais longe, né? Irmos mais longe, vamos fazer a oração do compromisso da membresia. Nós sermos membros de Cristo e Cristo ser o nosso líder, a nossa cabeça. Ok? Haver esta aliança. Deus é um Deus de pactos. Depois ainda há um nível, depois da pessoa ser membro, um maior nível de compromisso, é o que está ali, diz o compromisso de maturidade. É a pessoa dizer, não, ok, epá, não basta só ser membro, eu quero me tornar maduro em Cristo, quero conhecer bem a palavra de Deus, quero aprender a orar melhor, quero aprender a evangelizar, ou seja, a falar da Páscoa de Jesus aos outros, quero aprender a ensinar a Bíblia, quero aprender, quero entrar num pequeno grupo, quero aprender a ser líder de um pequeno grupo, quero aprender sobre cura de alma, né? A cura interior, ou sobre psicoterapia, grupos psicoterapêuticos. Então, a pessoa entra, faz parte de um grupo, pode ser um facilitador do grupo, né? Portanto, é o compromisso de irmos sempre crescendo, é o que eu falei há pouco. Isto é muito importante, chegarmos assim, à idade muito idosa e a malta nova querer vir e nos ouvir, porque temos uma grande bagageira, né? Como é que se diz? Temos uma caminhoneta com muita areia. Não é areia demais para a nossa caminhoneta, né? Temos ali
uma grande caminhoneta, um grande cérebro. Então, compromisso da maturidade, o crescer, o me tornar maduro em Cristo, um pequeno Cristo. E depois há o core, há ali a parte, ao núcleo em português, que são as pessoas que estão já a servir em ministérios onde a palavra de Deus é ensinada. Como eu disse, são líderes de pequenos grupos, são líderes de grupos de apoio, pregam para as mulheres, ou para os homens, ou homens, ou para os jovens. Vocês viram, né, o líder de jovens a pregar para nós domingo. Ele está já aqui neste nível do ministério, porque ele teve 2 anos na escola bíblica da igreja, né, e se calhar no futuro ainda vai fazer um seminário. Então, Deus é infinito e podemos aprender, né? Nós olhamos para o céu, as estrelas, as galáxias são incontáveis. O universo continua a expandir-se a uma velocidade incrível. Deus continua a aumentar o universo. Então é tão bom nós termos sonhos altos, sonhos de Deus para a nossa própria vida, né? Não temos que saber astronomia, né? Mas aquilo, pelo menos conhecermos Deus e fazê-lo conhecido, é muito importante. Agora, então, para terminar, vamos voltar para a página 11 e muito rapidamente vamos só preencher, está bem? Os 5 círculos de compromisso. Primeiro é a comunidade. São os sem compromisso. Quem são estes sem compromisso? São aqueles que moram perto da igreja, que nunca ou que ocasionalmente ou até regularmente assistem às reuniões de domingo de manhã. Podem nem morar perto. Nós temos pessoas que vêm de Mafra, temos pessoas que vêm do outro lado do Rio, vêm de Lisboa, etc. Então, pessoas que vêm de longe. Então, a comunidade, podem escrever aí, a comunidade é o maior grupo de pessoas a quem eu posso servir. É o público-alvo da, da família ICMAP. Ali o Conselho de Cascais, Conselho de Oeiras e Conselho de Sintra são os 3 conselhos onde nós acreditamos que Deus pôs a família cristã ICMAV para servirmos. Pronto, ainda somos uma migalhinha, né? Somos 300, 350, 400. Mas nós já temos a ABMAV, a associação, vamos fazer parcerias com o Conselho de Cascais, perdão, com a Câmara de Cascais, com a Junta de Freguesia de São Domingos de Rana. Aliás, já tivemos várias parcerias com eles, já ganhamos muitos prémios, mas isto tudo para enfatizar que o público-alvo da família Comave são os sem compromisso, são os de fora, porque este é o público-alvo de Deus também. Deus quer ir ao encontro dos que sofrem, dos que sentem um grande vazio, daqueles lares onde há tanta violência doméstica, agressões, às mulheres ou às crianças, agressões físicas, né? Mas também verbais, gritaria. Aqui no prédio, às vezes, eu ouço alguns aí a gritar e não estão felizes, não é? Quando marcam um gol. Às vezes é quando um clube marca o gol, eu já sei, olha, o clube tal já marcou. Mas então, por isso é que os nossos cultos, as nossas celebrações são muito simples, é uma linguagem muito simples e é como é, percebem? Porque quando nós vamos mais a fundo, não é no domingo, é noutros lugares que eu já tenho falado, pequenos grupos, etc. Então, continuando a ler, em Mateus 9 diz que toda a cidade precisa de cuidadores, precisa de pastores, né? Os pastores cuidam do rebanho. Isto é uma ilustração. Precisam de cuidadores espirituais. Não só malta que faça cultos e pregue ou missas ou não sei o quê, mas que cuide da parte de Deus, né? Que eles se sintam família de Deus. Deus quer uma família e não pessoas aí órfãs por todo lado a vaguear como ovelhas sem pastor. Foi o que Jesus disse. Ele olhou para as multidões e se compadeceu, sentiu uma grande compaixão, porque eles eram.
já naquele tempo, como ovelhas sem um cuidador, sem cuidado. Por isso, nós e Kemav, tu e eu, temos este público-alvo, são os de fora. Podem ser pessoas que até moram mais longe, nossos amigos, mas que queiram vir. Têm chegado pessoas para pedir ajuda, para entrar em grupos de apoio e autoajuda. Temos até uma pessoa que foi à igreja nos últimos 2 domingos. Ele trabalha num dos canais de TV e ele foi porque ouviu falar sobre os nossos grupos de apoio. Ele quer entrar. Então, em breve ele vai entrar. E ele vem de longe, ele vem de longe. Então, é isso mesmo. Hoje falei com 2 discípulos nossos que vivem na Suíça. Eles vão ser os facilitadores dos 2 primeiros grupos de apoio. Nós vamos abrir agora, já em princípios de maio, um grupo para mulheres, um grupo para homens. Decidimos fazer assim. Eles são extraordinários, são pessoas que nós acompanhamos muito de perto, já têm um nível de liderança muito elevado. Eles foram a Icomave quando tinham 20 anos, nós estávamos lá há pouco tempo e chegaram. Olha, a história deles é para chorar, é uma coisa incrível. E o que Deus fez na vida deles, eles são tão gratos, tão agradecidos a Deus, que eles são uma bênção. Eles fazem tudo o que eles fazem é mesmo, eh, fazem tudo na vida, mas Deus está no centro. Então, o segundo nível de compromisso é a multidão. A- o primeiro nível é a comunidade, são os sem compromisso. E este é o nosso grupo-alvo. O segundo nível são os frequentadores. Quem são? A multidão, os frequentadores, que são aqueles que frequentam a igreja regularmente, mas talvez não sejam salvos, ainda não receberam a salvação, né? E se Deus os chamar, nós já vimos que a eternidade existe, esta é uma crença essencial cristã, eh, existe ou com Deus ou sem Deus. Sem Deus é chamado inferno, com Deus é chamada céu. Aqui já na terra, aqui já, com uma aliança com Jesus, o céu pode começar aqui, daí ser importante irmos amadurecendo. Continuando a ler, a chave é trazer pessoas à nossa igreja para se sentarem e ouvirem o Evangelho. Qualquer pessoa que venha assistir a uma das nossas reuniões passa a formar parte da multidão. Havia muitas pessoas que iam ter com Jesus. A multidão ia ter com Jesus. Ali o Mestre. Então, eles andavam quilómetros para ouvi-lo, para receber cura física, para serem libertos de demónios. Basta vocês começarem a ler em Mateus, né? Que é o início do Novo Testamento, Mateus, Lucas, Marcos e João. Comecem por aqui, leiam estes 4 evangelhos, vocês vão ver isto acontecer. Então, a multidão, eles frequentavam Jesus, mas não tinham uma aliança com ele. Eles precisavam de Jesus, mas não tinham uma aliança ainda. Terceiro nível, agora estou a explicar o círculo da página 19, né? Terceiro nível é a congregação, ou seja, os membros. Eu estou a ler aqueles membros que se têm comprometido, se têm aliançado com Cristo e com a membresia da igreja como família. São as pessoas que são batizadas nas águas e receberam a oração da vinculação espiritual no mundo espiritual. Ficam agregadas também no céu à família Iquemave. Nós vemos esta palavra agregada em Atos 2. Em Atos 2, quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, cerca de 5.000, ou de 3.000 pessoas, homens, né, se arrependeram dos seus pecados de terem morto a Jesus Cristo e confiaram no Salvador, na ressurreição de Jesus e na salvação. E foram batizados nas águas, e está escrito que depois de eles serem batizados, eles se agregaram, ou seja, se tornaram parte do corpo de Cristo.
né? Por isso é que se chama congregação. A pessoa está ligada através do batismo e de uma oração de membresia. E isto é muito importante no mundo espiritual, muito importante. O mundo espiritual é muito complexo e tem muita porcaria lá, tem muita treva, ocultismo, e quem está em Jesus Cristo está livre desta porcaria toda, ou pode se tornar livre eh, dos espíritos imundos, como Jesus chamou. Ok, então, eh, continuando a ler, uma vez que a pessoa assistiu à reunião de domingo, né? Experimentou a adoração, ouviu a palavra de Deus, nós encorajamos-la a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e unir-se à Igreja, né? Então, ela une-se através do batismo bíblico e da membresia e passa, portanto, passa a pertencer ao ciclo da congregação, ou ciclo da membresia. É um nível de compromisso com Deus e o seu reino superior ao nível dos frequentadores. E vamos para o nível 4, que são os comprometidos com a maturidade. Quem são estes? São aqueles que estão comprometidos, eles querem, o seu coração quer, eles desejam se desenvolver nas disciplinas espirituais. E há de haver depois uma classe sobre as disciplinas espirituais. Vou-vos dar exemplo de uma disciplina espiritual, leitura regular, diária, né? Até pode ser mais do que uma vez por dia, da palavra de Deus. Esta é uma disciplina espiritual. Uma outra, oração. Aprender a orar, né? Receber o batismo com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, né? Aprender isto, né? Ficar cheio do Espírito, ser conduzido pelo Espírito Santo. E Romanos diz que todos aqueles que são filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus e não por si mesmos, a menos que eles não se encham do Espírito, a menos que esses cristãos não tenham compromisso com a maturidade. Dei só alguns exemplos de disciplinas espirituais, é o tal processo de vida que começou quando nós aceitamos Jesus. Próximo passo é o batismo, depois a membresia, depois o crescimento espiritual, a maturidade. Continuando a ler. Depois darão o próximo passo. Eles se comprometem com o desenvolvimento das disciplinas espirituais. Depois dão o próximo passo. Fazem um compromisso profundo, uma aliança profunda, uma aliança, um pacto profundo, quando dizem: agora que acredito em Jesus, comprometo-me a ler a Bíblia, comprometo-me a estudar a palavra de Deus. Vou crescer à imagem de Cristo, vou ser um pequeno Cristo, vou ser um discípulo. E assim então chegam ao círculo dos, escrevam, discípulos. É o círculo da maturidade. E é tão bom. E como é que a gente vê os discípulos? Como é que tu reconheces um discípulo? Não é pelo que a pessoa diz, mas é como ela vive, como ela são os seus comportamentos, é o que ela faz na vida e o que ela não faz. Aqui é que vemos a maturidade, porque há pessoas que podem saber muita palavra de Deus, até ensiná-la, mas serem bebés na maturidade. Portanto, ainda não obedecem, não querem obedecer, querem, eh, vamos dizer assim, pronto, querem ficar ali na infantilidade cristã, eh, serem quase só Danilo, né? Não ser o Danilo. Imagina se eu não quisesse ter crescido, né? Eu quero continuar a crescer, continuar sempre, sempre. Então, eu sou Danilo, mas as pessoas que me conheceram há uns anos atrás e que me conhecem agora
notam diferenças. Claro, de vez em quando faço uma burrada, faço uma asneira, mas é o tal discipulado, é ser cada vez mais como Jesus. Cinco, quinto círculo de compromisso é o núcleo, os ministros. Quem são? São aqueles membros ativos num ministério e servem na igreja. Há ministérios, há serviços na igreja que nós podemos fazer eh, até antes do batismo nas águas. Temos que ser cristãos, né, já ter aceito Jesus e podemos começar a servir com coisas mais técnicas, coisas que não exijam tu orares por uma pessoa, a pessoa faz-te uma pergunta, né? Tem uma dúvida sobre como orar para, eh, para, pronto, para receber alguma, alguma bênção específica de Deus e tu não te lembras de nenhum versículo. Então, este tipo de ministério que envolve a palavra é para malta já mais madura, mas os outros ministérios que não envolvem a palavra de Deus, as pessoas que são cristãs e que se vão batizar um dia ou já são batizadas, as pessoas já podem começar. Como eu disse, é melhor servir, ou seja, a melhor maneira de eu crescer é servindo, é dando. É eu, por exemplo, estar numa equipa que recebe as pessoas, que abraça as pessoas novas, que deseja a saída de uma boa semana para as pessoas. Isto pá, tira-nos quê? Mais meia hora do nosso domingo, 15 minutos antes do culto, 15 minutos depois, mas nós abençoamos umas 20, 30, 40, 50 pessoas. Malta, e isto é muito bom. São almas, são vidas. Deus usou-te. E está escrito que tudo aquilo que tu fazes por uma pessoa, tu estás a fazer, eu estou a fazer a Jesus Cristo. Coisinha simples. Estou a fazer a Jesus fazendo por uma pessoa, por uma criança, pedindo um give me five à criança, perguntar como se chama. A criança está ali, foi com os pais, está ali tímida. Percebem, queridos? É o amor, né? Então, há um sexto nível que não está no círculo, mas nós vamos falar, está na página 19. Podem só pôr lá embaixo. Estas pessoas são o núcleo da igreja. São o ministério, são, vamos dizer assim, são o caroço da igreja. É dali que há mais fruto, porque já são pessoas mesmo, pá, que são mesmo apaixonadas, são loucas por Jesus. São mesmo maluquinhas por Jesus, loucas, loucas por Jesus. Só que Jesus, amam a Jesus. Epá, quem é a melhor pessoa para nós amarmos? É Jesus, né? Então, as pessoas que estão aí, elas são o núcleo da família de Deus, porque são essas pessoas que Deus usa, mesmo que as pessoas já acham, não estou a fazer nada importante, dar um abraço à visita não é nada. Não, não, não. Essa visita a quem tu deste um abraço, no futuro, pode vir a ser um grande ou uma grande mulher de Deus, que Deus vai usar, vai enviar como missionário para um país, ele vai ser um apóstolo ali, um missionário, vai abrir 20, 30, 40 igrejas por causa do teu abraço. E tu vais estar na lista dos abençoados por ele. Às vezes nós não sabemos, né? Como Deus nos pode usar. Então, estes são os comissionados, o sexto nível, os comissionados, que são aqueles que se comprometem, estou a ler, são os que se comprometem com eles próprios a moverem-se, a saírem das quatro paredes da igreja, partilhando o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Por exemplo, há 2 domingos, o Ministério de Ligação das Mulheres foi com a carrinha da igreja, com a Kombi, foram a São João da Madeira, lá ao pé do Porto, portanto a AVA levou 7 mulheres e um condutor, que era do Ministério de Ligação dos Homens, iam daqui às 7 da manhã, estavam lá às 10, o culto foi às 11, às 8 da noite estavam cá. Portanto, estas pessoas que foram pessoas de idade,
A Sara foi, levou os seus dois filhos, já está a discipular as duas crianças dela, a servirem, a verem outras coisas, porque é isto que as pessoas precisam, é Cristo no centro. E se nós estamos em Cristo, nós também vamos estar em Cristo no centro da vida dos nossos filhos. E é o que eles mais precisam. É nós e Jesus no centro da vida delas. Elas olharem para ti ou os teus netos e verem Jesus. Eu vejo em muitas pessoas da nossa igreja Jesus. São pessoas mesmo, pá, têm mesmo um caráter aperfeiçoado, um caráter cristão. Muito bonito. Então, há pessoas que chegam a um nível em que elas até deixam tudo, têm um chamado de Deus, e a igreja reconhece, como foi o caso do pastor Orei, há uns 18 anos atrás. Ele estava aqui conosco, ele já trabalhava com os guineenses, no contexto da habla, e ele era membro da nossa igreja, ele não era pastor, e depois nós vimos que ele tinha mesmo um chamado para a Guiné, ele era guineense, ele foi lá, e o pastor Orei já, nestes 18 anos, eu nem sei, mas ele já deve ter lá umas 10 igrejas, e umas 4 escolas. Percebe? Então, epá, é incrível o que Deus pode fazer com a tua vida. Quando tu saís daqui, saís deste universo, deste cosmos, entrares no céu, no mundo espiritual e, e perceberes, já, eu fiz parte disto. Quer dizer, malta, é que lá é eterno, né? Tu vais sentir um grande contentamento. Eu fiz parte disto. Claro, calcei os ténis Adidas, eu gosto de Adidas, mas eu fiz parte também do céu com as minhas Adidas. Percebe? Podemos ter tudo, mas temos de ter Jesus, temos de ter Jesus, porque a eternidade está aqui, a vida é Jesus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É aqui, não é religião, malta, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, né? É isso que a malta precisa. Ok, queridos. Então, vocês poderão fazer algumas perguntinhas, se quiserem. Pode abrir ou fazer aqui no chat, se conseguirem ir ao chat, está bem? Se houver alguma pergunta sobre isto que ensinamos ou o que já ensinamos antes, está bem? Ok. Se não houver perguntas, também podem fazer a nível pessoal. Podem. ehm, Se vocês forem tímidos como eu, Hum. eu também não tenho coragem para fazer perguntas, muitas Eu- vezes. Danilo, olá, Sim? Quem viva. é? É o Paulo Marques, Grande Paulo, tudo bem, mano? bem disposto. Bem Olha, disposto. só aqui uma dúvida no círculo de sem compromisso, com compromisso. Eu cheguei agora já mais tarde, mas não consegui apanhar bem a Ok, matéria. Eu queria só tirar ok, esta dúvida aqui no ok, para preencher os círculos, o que é para. ok, ok. Muito bem, boa pergunta, Paulo. Então, na página 18, nós vamos para o círculo de compromisso, que é o sem compromisso. É o círculo mais básico. Quem são estes? São aquelas pessoas que nunca foram à igreja, estás a ver? Não Uhum, conhecem a igreja, ou foram a um culto assim na Páscoa, no Natal, certo. pronto, vão de vez em quando, ou quando estavam doentes, foram lá, pediram oração, pronto. Estes são os sem compromisso. São, é a população dos concelhos de Cascais, de Oeiras e de Sintra, porque a ICMAF está no centro desses três concelhos. É incrível aquela rua ali, Está bem linda, situado. perto de Sintra, Cascais e Oeiras. Está tudo muito perto ali. Então, estes são os sem compromisso. É a comunidade, são os bairros. E dos bairros, às vezes, nos visitam pessoas, estás a ver?
E este é o nosso foco principal. Por isso é que nós queremos até fortalecer a equipa das boas-vindas e tudo mais, porque nós temos mesmo de amar as pessoas em sofrimento. Foi isso que eu disse, as pessoas pá, do dia a dia, né? Nós que temos em Cristo, às vezes temos grandes lutas e sofrimentos, porque Jesus disse, né, que no mundo teríamos aflições. Agora, quem não tem Jesus, quem não ora, meu, epá, eles passam-se. Passam-se, vocês sabem que a taxa de suicídio está a crescer muito. As drogas, os esfaqueamentos, as mortes. Então, a CMTV ajuda-nos muito a saber essas verdades, né? E a Paula, então, este é o primeiro nível. O segundo nível é, é chamado da multidão. Quem é a multidão? São os que frequentam a igreja. São Ok. os que frequentam. eh, e estes já sentem no seu coração um compromisso de frequentar. Ou seja, eles realmente já têm um nível de compromisso um pouquinho mais maduro. Já frequentam no seu coração, entre eles e Deus, entre eles e a família de Deus, né? E alguns deles ainda não são batizados, mas já querem começar a servir, né? Eles têm esta ligação, este compromisso, tá? Então, a Ok. palavra para aí é frequentam a igreja, mas talvez não sejam salvos. Não sei se eu tinha escrito. Não, não sejam sal, não é? Salvos, salvos. Salvos. Ok, obrigado. Sim, yeah. Por isso é que se faz o apelo todos os domingos, está bem? E a última palavra que está aí: qualquer pessoa que venha assistir a uma das nossas reuniões passa a formar parte da multidão. Vem assistir, vem assistir. Então ela começa a ter já este nível, já tem o compromisso de vir, estás a ver? Ok. É um salto em frente. Apanhaste a partir do 3, Sim, Paulo? sim, 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 apanhei, apanhei. Ok. Está tá fixe, mano. Obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado. Mais Obrigado. alguém? Tem alguma perguntinha? Ok, então nós vamos terminar. Eu vou pedir, por favor, ao irmão Joaquim, está bem? Para irmão Joaquim, para ligar o microfone e terminar com oração, está bem? Ok. Podemos orar pelos batismos, no domingo e pelas pessoas que vão ouvir esta classe durante a semana. Várias pessoas avisaram, né? E um terceiro nível por todas as pessoas que visitaram a ECMAF já este ano, tá? Ok. Pai querido, damos-te graças por mais um dia de vida que nos concedestes Uhum, e obrigado, Senhor, como é importante aprendermos da tua palavra, aprendermos, Senhor, do teu reino, Senhor. sim, E agora quero-te agradecer por estes novos membros, por estes amados irmãos isso que mesmo. realmente abriram o seu coração, Senhor, para te receberem como Senhor e Salvador das suas vidas, Senhor. Sim, E agora, Senhor, como vão dar o primeiro passo do batismo, Senhor, que este é o compromisso que eles querem ter contigo, Senhor. Ajuda-os no seu crescimento espiritual, na sua vida amém, Pai. familiar, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida, Senhor. Amém, amém, Mas que eles sintam realmente este compromisso, Senhor, de servir, amém, porque é bom realmente servir-te, amém. porque tu em nada nos tens faltado, Senhor. E Obrigado, tens sido um papai. Deus fiel e um Deus bom. E por isso nós estamos gratos a ti, Senhor. Também Amém. queremos colocar, Senhor, a teu altar a todas estas pessoas que visitaram a ICMAV, Senhor, neste ano Amém, de Senhor. 2024. Sim, Senhor, que o Senhor. teu Espírito Santo possa tocar os seus corações, que Abençoa-os, eles sintam a necessidade de voltar à tua casa, Senhor. Sim, Espírito E Santo. também, Senhor, os filhos pródigos, Senhor, que já tiveram e que saíram, Senhor, fala-los voltar novamente à tua casa, Pai. Abençoa-os. Sim. E porque sabemos que tu estás de braços abertos, Pai, para os receber como Amém. sempre tivestes para receber cada teu filhinho, Pai. Obrigado, Muito Pai. obrigado, Senhor. Agora dá-nos da tua paz e estou feliz, Senhor, com estes amados que também tomaram este primeiro passo para estar, Obrigado, Pai. para sermos uma família em Cristo. Muito obrigado. Amém. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Sim. Também te agradecemos pelo pastor Danilo, Senhor,
pela Obrigado. tua capacidade que tens dado e sabedoria, Senhor, Sim, em ministrar esta área, Senhor, com obrigado. novos membros, Pai. Também a sua esposa. E Amém. obrigado por todos, Obrigado, toda a Pai. liderança, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Foi bom. Muito obrigado. Vá. Não, Então, foi muito bom. boa noite. Podem Beijinhos ligar. a todos. Obrigado. E noite de paz para todos. Obrigado. Boa noite a todos. Deus abençoe. Tchau. Boa noite. Até Tchau. domingo. Deus, tchau, vá. Até amanhã. É domingo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Nosso Danilo.